Independência! A morte! Neto, que roupa é essa? Olha só como eu tô bonitão. Não é hoje que a gente vai receber o Dom Pedro I. Você já tentou impressionar a Carlota, já não rolou. Vamos desistir dessa ideia. Hoje a gente vai receber o cara que é o imperador do país. Neto, ele foi imperador, não é mais. Mas não tem a menor condição de começar o programa com esse quarto. Tá completamente desarrumado, bagunçado. Sim, depois você arruma. É o quê? Vamos começar o programa. Tá precisando de mais compaixão, Clara. Você que vai arrumar tudo isso. Ele é o menos favorito dos 8 filhos do Dom João VI da Carlota Joaquina. Ele é responsável por proclamar a independência do Brasil. Ele é um nome muito importante na nossa história. Hoje no programa, Dom Pedro I. Nós temos uma presença ilustre aqui no programa de hoje, que é Dom Pedro, Francisco, Oscar, Felipe, Fernando, Xavier, Ronald, Neymar, Janita. Ei, esse não é o meu nome. Não? Não. Não é só colocar um monte de nome no meio? Não. Tá bom, então a gente faz de novo, não tem problema. Estamos aqui então com Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga Pascoal, Serafim de Bragança, Bourbon. Obrigado pelo convite, minha bela Clara. E meu caro neto, que por sinal está muito bem vestido. Eu adorei o seu traje. Olha aí, ele adorou. O que interessa, galera? Vamos falar de história. E aí, Pedrinho, como é que foi Não essa... me chame de Pedrinho. Como sabe desse apelido infame? Quando você chegou aqui no programa, a Máquina do Tempo também trouxe um jornal da época que fala Pequeno Pedro. Aí eu só adaptei, deixei moderninho, Pedrinho. Ó. A imprensa lusitana não tem respeito por mim, mas eu sou um grande imperador. Não duvidem disso. Não tô duvidando. Quem aqui duvidou? Então, Pedro, mas e como foi proclamar a independência, pá? Ah, lindeza. Foi muita luta pra chegar nesse momento. Luta, inclusive, com seu pai, né? Não, Vossa Alteza, Dom João VI, não teve nenhuma participação nessa história. Fui tudo eu, somente eu. Teve sim, que a gente sabe que teve e vai mostrar pra vocês agora. Vamos começar falando da relação entre pais e filhos na família real. A Carlota mal viu Dom Pedro crescer e deixou ele aos cuidados de professores e empregados em outra casa. Moleque de apartamento, né? Total mimado, né? Por isso, ele era muito mais ligado ao pai, Dom João, que dava mais atenção pra ele porque o filho ia eventualmente assumir o trono. Em 1808, essa família real portuguesa, que era tipo família Margarina, sabe? Total pras aparências, tiveram que vir pro Brasil. Mas logo eles tiveram que voltar pra Portugal, porque a treta tava rolando solta depois da Revolução no Porto. A revolta na cidade de Porto aconteceu porque as elites de lá estavam indignadas com a liberdade de comércio dada ao Brasil desde que a família real chegou aqui. Além disso, os caras estavam reclamando também da grande influência inglesa na política portuguesa. Então eles queriam que o rei e a família real voltassem pra Portugal. O que os caras do Porto queriam era mais poder pra eles mesmos. Eles queriam limitar os poderes do Dom João VI e transformar o Brasil numa mera colônia, como era antigamente, o que deu muita dor de cabeça pra coroa. Alguém da família real tinha que voltar pra Portugal, mas Dom João não queria ir e também não queria mandar o filho. Então a pergunta ficou no ar: quem vai? Quem vai? Aí ficou essa treta durante um tempo até o Dom João decidir voltar. Mas antes disso, ele deixou o filho, Dom Pedro, como regente. Aí, entre a partida da família real pra Portugal e a independência do Brasil, teve um tempo que geral ficou confuso, sem entender nada, porque eles não sabiam se Dom Pedro ia ficar no Brasil ou ia voltar pra Portugal. Então, né, Pedro, você brigou muito com seu pai pra poder ficar aqui, né? Ah, sim. Já fazia um tempo que papai tinha ido embora e eu tava tranquilo como regente, era tudo meu. Mas ele insistia em dizer que eu tinha que voltar pra Portugal. Ah, ele tava com saudade. No começo eu achei que fosse, mas depois eu entendi que eles tinham medo do que estava acontecendo aqui. Tinha um boato que eu ia ser proclamado como o imperador do Brasil. Então o papai tava com medo de perder o poder pro filhinho, né? Mas por que você não foi? Porque o povo fez um abaixo-assinado pra que eu ficasse. Inclusive, foram muitas assinaturas pra você ficar, não é? Sim, e eu me senti muito amado. E eu não posso me sentir amado desse jeito. Eu tenho um coração mole. Aí eu fiquei no Brasil. Saquei, Pedroca. Nesse tempo, a sua atenção foi dividida entre esses dois grupos, né? Os independentistas e os restauracionistas. Os independentistas, que eram os caras que queriam a independência, achavam que sem as amarras portuguesas, a economia do Brasil ia melhorar. E por isso os caras ficam no pé do regente Dom Pedro
Pedro com essas ideias. Ô, Dom Pedro, vamos ficar independente, meu. Livre comércio, muito melhor. Pra que ser mera colônia? Pra quê? O Dom Pedro ficou do lado dessa turma que no final das contas conseguiu o que queria. Só por isso já dá pra gente notar que a independência do Brasil, na verdade, foi uma transferência de poderes da elite da metrópole pra uma nova elite do país, aqui, do Brasil. Sabe essa elite, né? Gente diferenciada, então. Mas a independência foi quase pacífica, né? Quase. Porque tiveram revoltas antes e depois da independência. E depois que você ficou, você ainda viajou pelo país pra acalmar os ânimos das pessoas, né? Sim. E foi numa dessas expedições que eu recebi uma notícia da corte. Agora, seus pais estavam com saudade, é isso? Não, pelo contrário. A corte queria que eu substituísse os ministros que eu indiquei por outros nomeados pelo rei. E muitas outras coisas que eu tinha que fazer e eu nem sabia. Ou seja, eles não te deixaram fazer nada. Nada, exatamente. Mamãe já não me deixava fazer nada. Agora eles também. Aí eles já estavam passando dos limites, vocês não acham? Ah, então quer dizer que você proclamou a independência de birrinha. Não! Foi um ato heróico. Eu pensei, desculpe, papai, não brigue comigo, mas eu tenho que fazer isso. Por mim e pelo povo do Brasil. Emocionante. Foi uma cena linda. Às margens da colina do Ipiranga, rodeado por soldados e pessoas me aclamando, que eu, do alto do meu cavalo, proclamei: independência ou morte! Bravo. Bravíssimo. Bravo. Ô, Neto, acabou? Cena bonita, velho. Como você inventa, cara? A cena não foi bem assim, né? Como não, bonita? Tem muitas controvérsias, relatos que contam diferente essa história. Vamos falar sobre isso no quadro A Imagem Certa. Bom, vocês conhecem aquela pintura famosa da independência, pintada por Pedro Américo. Ela é uma pintura gloriosa, mostra todo mundo bonitão, arrumadinho, cavalão, tudo... Muitos relatos mostram que não foi bem assim. Esse quadro foi pintado muitos anos depois do grito. E o pintor nem estava na cena original pra saber. Então vamos pro primeiro ponto, Pedroca. Eu fiquei sabendo pelos relatos que a sua comitiva não era tão grande assim. Não eram tantos homens assim. Quantos homens eram, Pedro? 27. Fala a verdade, Pedro? 17. Eu vou contar até 3, você vai me falar. 3, 5, 2, 3, 1. 2. E tem uma coisa também, esses guardas que estavam com você, na pintura, na imagem do Pedro Américo, aparecem vestidos de gala e tal, mas eles não estavam assim, né? Ah, veja bem, Neto. Estávamos viajando há muito tempo. Como manter elegância e compostura por tanto tempo? E tem outra coisa também, nessa imagem você aparece assim, montado num cavalo e tal, mas eu li que o melhor transporte naquela época pra desbravar uns terrenos, subir umas serras, era a mula. A Milena me acompanhou por muitas viagens. Ela foi uma guerreira incansável. A Milena? É a minha mula. Um outro relato do padre Belchior que fazia parte da sua comitiva, eu vou citar, Neto, óculos. Você foi afetado por uma disenteria que o obrigava a todo momento a apear-se para prover. Onde já se viu? Eu comi alguma coisa que não me caiu muito bem. Qual é o problema? Olha, pra quem que não entendeu o que a gente tá querendo falar aqui, ele sofreu de diarreia. Número 2. Mais conhecido como piriri. Não importa. Que com disenteria ou sem, quem proclamou a independência fui eu. Vamos mostrar como ficou de verdade a cena? Florinha, meu amor, por favor. Foi assim. Eu venho participar de uma solenidade e sou insultado. Qual o respeito que vocês têm por mim? Foi mal, Vossa Majestade. Na verdade, nunca foi nossa intenção, assim, te desrespeitar dessa Se forma. ao menos você tivesse me levado pra conhecer as ruas. Conhecer alguém, de repente. Eu ando tão carente. Ai. Tinha esquecido que você era boy lixo. Qual que é o problema? Não, eu só quero conhecer gente nova. Eu não vou nem entrar no assunto de quantas namoradas você teve, oficiais e não oficiais. Sem falar na sua esposa, Dona Leopoldina. Não. E tem outra coisa, o Dom Pedro, é o seguinte, você não pode sair pelas ruas assim, não, são regras do programa. Ah, mas eu tive uma ideia. Uma ideia minha pra ver se esse galã aqui vai se sair tão bem como ele pensa. Vamos agora pro quadro que eu acabei de inventar. Curtiu ou não com Dom Pedro I? Você entendeu então como funciona? Olá, Paula. Arquiteta? Quer conhecer o meu palácio? Aqui vai dar certo, certeza. Deixa eu ver o que ela vai responder. Nem pensar, cara. Mal te conheço. Adorei a Paula. Oi, Daniela. Namore comigo que te dou casa, comida e as joias da coroa. Se enxerga, cara. Eu não preciso de nada disso. Você veio do século XIX? Vim? Com essa aqui vai dar certo. Olha, Domitila. Eu conheci uma moça com seu nome uma vez. Eu posso te chamar de Titila? O que ela respondeu?
Pode, claro, você já me chama assim. Tá vendo só? Que coincidência. Eu já tive uma Domitila na vida. A gente vai se encontrar com certeza. Na Praça Paris, às 3 da tarde. Deu certo. Tava duvidando de mim você, né? O que faz com isso aqui? Me dá. Ah, ela vem até mim ou eu vou até ela? Mas, ô Pedro, eu tenho uma surpresa pra você. Ah, eu adoro surpresas, Clara. Oi, Pedrinho. Domitila. Já não me bastam suas falsas promessas de largar Leopoldina. As mulheres da corte do século XVIII que você engravidou, você ainda me vem pro futuro pra arrumar rabo de saia? Não é nada disso. Eu posso explicar pra você. Meninas, boy lixo. Titila! Titila, espera. Manjado. O que você foi me arranjar, hein? Muito bom! Muito triste destruir relacionamentos. Que relacionamento? O cara é um galinha. Tá pronto? Tá. Então vamos nessa. Story Crushes e Story Matches gostaram do programa de hoje? Sim! Então, eu espero que sim, porque a gente fez com todo carinho do mundo. O nosso próximo vídeo a gente vai mostrar a segunda geração da família real, com Dom Pedro II. Várias verdades na cara da família portuguesa. Real. Sabe, o Pedro é um cara legal, eu gosto tanto dele, mas às vezes ele é tão egoísta. E imaturo, né? É. Você sabe que eu gostei da Clara, sua irmã? Ela sabe das coisas. Ela sabe reconhecer um boy lixo de longe. Estamos precisando de gente assim no século XIX. Um boy lixo ela pode até reconhecer, mas o neto ela nem vê. Será que ele gosta dela? Eu não sei. Mas daqueles dois tudo é possível, viu? Pode ser, né? Eles não se desgrudam. Olha isso aqui que eu fiz. Não é lindo? Bonitinho. Sabia que você ia gostar.